Eu saúdo os irmãos na maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo. Nos reunimos nessa noite para cultuar ao Senhor, um culto de louvor, de adoração ao Senhor, onde também o Senhor falará aos nossos corações, através da sua palavra. Vou deixar com os irmãos o Salmo 105, versículo 1. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e fazer o nome do Senhor conhecido através das nossas ações, usados por Deus neste mundo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa que chegou aos nossos corações. E agora, nesta noite, recebe o nosso louvor, a nossa adoração através desse culto a ti. Fala aos nossos corações através do teu servo e que o Senhor receba todo este culto, ó Pai, como uma adoração ao Senhor das nossas vidas, dos nossos corações. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Pai eterno, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos tem concedido. Graças nós te damos a Deus, porque podemos sentir bem de perto a tua companhia conosco, Senhor. Continua nos abençoando, nos dirigindo. Abençoa grandemente a nossa igreja, que muito em breve possamos estarmos reunidos, todos os irmãos, para louvar e glorificar teu nome. Abençoa o teu servo, pastor Tiago, tua mão de poder sobre ele, para que ele possa ser uma bênção na nossa igreja. Abençoa a nossa nação, ó Deus, que possa haver um entendimento na nossa nação e possamos ver a paz reinando em toda a humanidade. Dá, Senhor, a tua graça àqueles que estão enfermos. Visita com o teu santo poder. Dá-nos sempre a tua bênção e a tua paz e a comunhão do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Mas eu sei
palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreva-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Provérbios 7, de 1 a 4. Pai querido, mais uma noite estamos reunidos no teu nome para te louvar e glorificar. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela saúde, pelo alimento, pelo abrigo. Pai, nós te pedimos humildemente perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas vezes em que fomos infiéis a Ti. Pai, e nós também te pedimos que o Senhor nos conceda o seu amor, a sua sabedoria, o seu conhecimento, que o Senhor nos sustente, nos apoie, nos oriente, nos direcione. Pai querido, eu peço por toda a nossa comunidade, peço especialmente pela nossa Igreja Presbiteriana de Cerqueira César, pelo pastor Tiago e sua família, por todos os presbíteros e seus familiares, pelas secretarias e ministérios da Igreja, de todos os irmãos. Pai querido, que o Senhor estenda sua mão misericordiosa sobre nós, nesses dias difíceis que temos vivido, nessa pandemia, onde muitos estão desempregados, passando necessidade, com familiares doentes. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível, por isso cremos que o Senhor pode agir se for da sua vontade. Pai querido, nos conduza, nos oriente. É no nome maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na videira. Eu não temerei, não. Eu sei para além das nuvens, só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu vou seguir. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens, só não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, eu
e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar e em cada coração. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículos 16 a 18, que assim diz: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu gostaria de chamar a atenção de você para esse título em negrito que está logo acima desse texto. Aqui na minha Bíblia diz assim: o desígnio e efeito das aflições. Ora, o que significa isso, de acordo aqui com o dicionário da Bíblia? O desígnio é a intenção, plano, propósito. Isso é o significado do desígnio. É intenção, plano e propósito. Todos nós que viemos para essa vida, nós viemos com um objetivo. E o objetivo principal do ser humano, como nós sabemos, é de louvar e adorar a Deus. Nós também temos objetivos em nossa vida secular também. Nós não podemos desvincular a nossa vida espiritual da nossa vida secular. Ocorre que em nossa caminhada nós estamos sujeitos a passar por tribulações. A vida ocorre em meio a uma guerra. E por isso nós temos que estar atentos a isso, para que nós estejamos preparados para suportar os desafios que dia a dia ocorrem em nossas vidas. Esse texto é um segmento de vários assuntos que o apóstolo Paulo trata nesta carta, não só nesta, como também na primeira carta. E aqui eu tenho a impressão que ele faz uma pequena pausa para trazer uma palavra de ânimo para os nossos irmãos da igreja de Corinto e também para nós, igreja, no dia de hoje. E o apóstolo Paulo, ele tem autoridade para falar sobre isso, porque ele mesmo, ele foi um exemplo de quanto, na sua trajetória, ele sofreu por amor ao Evangelho, ele sofreu em sua vida. Contudo, em nenhum momento ele desanimou de tudo que aconteceu com ele. E para nós que conhecemos a história do apóstolo Paulo, nós sabemos que não foi fácil. Foi uma vida de sofrimento. Ele passou por diversas adversidades na vida, mas ainda assim ele tem essa palavra de ânimo para falar para nós hoje. Se a gente observar nessa mesma carta, lá no primeiro capítulo, essa segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: apóstolo Paulo: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja, ele está testemunhando aqui o que ele passou na Ásia, né? A tribulação pela qual ele passou, que chegou a ser acima até das forças deles, né? A ponto de
desesperar até da própria vida. Vejam bem, irmãos. E também nessa mesma carta, no capítulo 7, no versículo 5, vai dizer o seguinte: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Veja que ele tinha essa autoridade para falar e dar essa palavra de ânimo, que serve muito bem para nós nos dias de hoje, que muitas vezes por tão pouca coisa queremos às vezes desanimar em nossa caminhada, tanto na vida espiritual como na vida secular. E eu gostaria de destacar 4 pontos importantes desse pequeno texto, mais rico em sua mensagem. Eu gostaria de destacar 4 pontos interessantes que eu considero para a nossa caminhada cristã aqui. Eu acredito que um texto desse, para ser desenvolvido com o pastor Tiago, ele poderia falar 2, 3 horas. Mas nós, de maneira simples, irmãos, gostaríamos de refletir nesses 4 pontos aqui. E o primeiro deles é para não desanimarmos. É isso que o apóstolo Paulo diz, para não desanimarmos, né? Diante das circunstâncias da vida, nós não desanimarmos de maneira nenhuma. Ora, o momento que nós vivemos no nosso país e até pelo mundo é um momento bastante difícil com essa pandemia. Nós sabemos que tem irmãos que perderam os seus empregos por conta disso. Temos irmãos que acabaram fechando a porta de um comércio por conta disso, ou de uma empresa por conta disso. E isso muitas vezes abate nós como seres humanos. E é comum isso. Mas se nós estivermos conscientes da nossa fé em Deus, que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas, nós podemos vencer essas dificuldades que nos sobrevêm. Portanto, o apóstolo Paulo diz aqui, para não desanimarmos, né? Para não desanimarmos. E olha que ele tinha autoridade para falar disso. E não desanimar não é perseverar na fé, perseverar nesse propósito que nós temos em nossa vida, principalmente na vida espiritual, mas também na nossa vida secular. Nós não podemos desanimar de maneira alguma. Nós temos de perseverar. E eu gostaria de refletir com os irmãos nessa questão da perseverança no texto da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 36 a 39, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja bem, irmãos, que texto rico. A necessidade da perseverança em meio a essa guerra que ocorre em nossa vida. A necessidade da perseverança, né? Fazendo sempre a vontade de Deus para podermos alcançar a promessa. Portanto, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que ainda que a gente esteja passando por dificuldades, que a gente esteja passando por tribulações, nós temos que perseverar. E perseverar é manter-se
nesse propósito, nessa situação, mesmo que as coisas sejam adversas em nossas vidas. Tem mais um texto também da carta aos Hebreus, capítulo 12, a segunda parte do primeiro versículo e a primeira parte do versículo 2, que diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Vejam, irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por isso, irmãos, não desanimemos em nenhuma circunstância de nossa vida. O segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de refletir com os irmãos, é que o apóstolo Paulo continua aqui nesse texto. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ora, ele está dizendo assim que, olha, ainda que o nosso corpo vá se desgastando, nós vamos envelhecendo o nosso físico, né? Contudo, irmãos, né, o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito, se renova de dia em dia. Ora, nós precisamos, irmãos, de buscar essa renovação dia a dia. E como que é esta renovação dia a dia na nossa vida, para podermos estar firmes diante das tribulações? Então, veja o que diz no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Veja o que diz Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Irmão, nós precisamos buscar essa renovação dia a dia. Mas isso vem em toque de mágica? Não, claro que não. Primeiro, a nossa esperança deve estar em quem? No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que diz o texto. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Irmãos, eu não sei em quem você tem depositado as suas expectativas da vida, mas nós temos que olhar para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é quem renova a nossa esperança, porque o ser humano é falho, o presbítero é falho, o pastor é falho. Nós temos que nos estribar, nós temos que estar olhando para o Senhor. Ele é capaz de renovar nossas forças dia a dia. De que maneira? Ora, em nossas orações dia a dia, na leitura e meditação da palavra de Deus, nós renovamos também as nossas forças. Ouvindo a mensagem no culto de domingo, esse é um motivo de renovação das nossas forças. Na escola dominical, na escola bíblica também, nós podemos renovar as nossas forças. Veja, irmãos, é na comunhão com Deus, é na comunhão com o Senhor. E dessa maneira, nós podemos renovar nossas forças. Nas orações, nas reuniões de oração que tem da igreja, na leitura da palavra de Deus e ouvindo a mensagem da palavra de Deus. Por isso, irmãos, que nós busquemos esta renovação dia a dia, para podermos seguir firmes na nossa caminhada de fé. O terceiro ponto interessante que eu considero aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, é na sequência quando o apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ora, eu não sei o momento que você está vivendo na sua vida agora, mas como nós dissemos no início, irmãos, quando diz lá o desígnio e efeito das aflições, irmãos, eu quero dizer, irmãos, que nós devemos entender a provação, ou seja, a tribulação e a aflição, como desígnio de Deus em nossa vida, como uma intenção de Deus, um plano, um propósito de Deus, muitas vezes para nos corrigir. O reverendo Tiago, ele pregou, se não me engano, no dia 20 de junho, a respeito disso. Fé em meio ao sofrimento. Irmãos, nós devemos entender dessa maneira, entender que a provação, as provações, as tribulações, as aflições da vida, muitas vezes é um propósito de Deus para nos corrigir, para que nós venhamos a voltar para o seu caminho e focarmos em nossa caminhada olhando para Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos entender isso como um castigo de Deus em nossa vida, porque passamos por sofrimento, porque Deus me abandonou, porque Deus não está mais comigo, eu estou passando por sofrimento. Irmãos, muitas vezes não é assim. Muitas vezes Deus quer nos corrigir para que a gente não perca o foco da caminhada. Veja o que diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha, irmãos, eis aí também os benefícios, da nossa própria tribulação, que muitas vezes Deus permite em nossas vidas até para nos corrigir, porque a palavra de Deus nos diz que Ele castiga, Ele corrige a quem ama. Muitas vezes nós precisamos, irmãos, passar por algo nesta vida para nós podermos acordar, para nós podermos nos achegar mais a Deus, para nós não perdermos a visão do futuro, da eternidade, meus irmãos. E também na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, vai dizer o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, Deus muitas vezes nos corrige para que nós possamos alcançar essa bênção eterna, essa glória que Ele tem prometida a todos nós. Portanto, meus irmãos, não vamos deixar de refletir sobre isso. Vamos aceitar a provação, vamos aceitar nossas aflições como um desígnio de Deus, como um plano, um propósito, a intenção de Deus para que nós possamos manter firmes na fé. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz assim: toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Vejam bem, irmãos, Deus muitas vezes nos disciplina assim, da maneira como Ele quer. Às vezes Ele corrige, nos castiga para o nosso bem. Vou repetir: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados,
fruto de justiça. Irmãos, precisamos atentar para a palavra de Deus. E ainda, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7, diz assim, irmãos: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, nós somos provados dia a dia, e uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, vejam bem, irmãos, a nossa fé. Tem um texto do salmista que ele fala que Deus nos acrisola como acrisola a prata. Ora, para se purificar a prata, tem que passar pelo fogo. O ouro tem que passar pelo fogo para que ele fique purificado. E muitas vezes, irmãos, nós não aceitamos a correção de Deus em nossa vida. Mas que possamos entender os desígnios de Deus em nossa vida, em meio à tribulação. E por último, irmãos, o quarto ponto aqui que eu considero importante para a nossa caminhada é que nós devemos priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Ele vai dizer lá no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ora, irmãos, aqui é um exercício de fé para a nossa caminhada. Aqui é um exercício de fé. Tudo isso que nós estamos falando é um exercício de fé em nossa caminhada. Mas principalmente, aqui, irmãos, nós não atentarmos para as coisas que se não veem, ou seja, dar atenção para as coisas que se veem, ou seja, as coisas materiais e passageiras dessa vida. Mas sim, nós temos que atentarmos para as coisas que se não veem, porque as que se não veem, elas são eternas, irmãos. Mas aí você pode me perguntar: presbítero, eu tenho meus sonhos, eu tenho sonho em casar, construir minha casa, ter um certo conforto na minha vida, ter um carro, ter uma boa casa. Não tem problema nenhum pensar dessa forma. São objetivos que nós temos na nossa vida secular. Mas o que o apóstolo Paulo quer nos advertir é que nós temos que, em primeiro lugar, buscar a Deus sobre todas essas coisas. Em primeiro lugar, nós priorizarmos o reino de Deus em nossas vidas, que as demais coisas são consequências, né? Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, o que diz lá no final? Depois que Jesus fala, né, da ansiosa solicitude pela vida, ele descreve lá um monte de coisas e no final vai dizer: mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o alerta do apóstolo Paulo aqui é que nós, na nossa caminhada, nós deixemos Deus em segundo plano e atentarmos mais para as coisas materiais dessa vida. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Essa é uma advertência que ele faz, porque as coisas desta vida que é passageira, elas são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Irmãos, quantas pessoas muitas vezes vivem aqui essa vida como se nunca fossem morrer. Para elas importa o aqui e o agora.
Para elas importa o que elas vão ter, o que têm. E a busca, ela é constante, ela é desesperadora, que muitas vezes não dão atenção até para a própria família, para os próprios filhos que crescem sem ter uma orientação, sem ter a atenção dos pais, por causa da busca, essa busca desenfreada pelas coisas da vida aqui, não priorizando Deus em sua vida. Por isso que muitas vezes acontece em famílias de classe média alta, famílias ricas, assassinatos programados pelos próprios filhos. Nós temos um exemplo aqui da Susana von Richthofen, né? Que é uma família rica e arquitetou o plano da morte dos pais com um namorado, dentro dos irmãos cravinhos, né? Por isso, irmãos, esse é um grande alerta do apóstolo Paulo para nossas vidas. Isso acontece muito quando as pessoas atentam somente para as coisas visíveis e não atentam, não dão valor para as coisas que são invisíveis, porque as coisas que são invisíveis são eternas. Eu sei que não é fácil a gente crer naquilo que a gente não vê, por isso que é um exercício de fé, porque é mais fácil a gente crer naquilo que é palpável, né? Mas nós sabemos que essa vida aqui é passageira, que nós temos de estar preparados para a eternidade. Por isso, não priorizarmos as coisas desta vida, mas priorizarmos as coisas do reino de Deus, assim como o apóstolo Paulo priorizou, sofrendo por levar o evangelho pelo mundo da época, por vários países, sofrendo as consequências, carregando as marcas de Cristo. E nós muitas vezes, irmãos, não passamos nem uma milésima parte do que o apóstolo Paulo passou, mas muitas vezes nós queremos desanimar. Não podemos. Não podemos. Temos que caminhar firmes. Temos que caminhar firmes dentro do propósito pelo qual Deus nos chamou, de testemunharmos fielmente o teu nome. Que ainda que nós passemos por guerras nessa vida, por tribulações, aflições, que Jesus Cristo mesmo disse que nós passaríamos, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. E assim também, um dia nós iremos vencer pela graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não desanimemos diante das tribulações, das dificuldades da nossa vida. Por isso, Senhor, irmãos, busquemos uma renovação dia a dia da nossa vida espiritual para podermos vencer. Dia a dia podemos ser renovados com a esperança do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E também, irmãos, aceitarmos a correção, aceitarmos aquilo que Deus muitas vezes permite que aconteça em nossas vidas, para nós continuarmos firmes na fé. E também, irmãos, para finalizarmos, para que nós atentamos mais para as coisas eternas, para as coisas invisíveis, que isso é um exercício de fé, e não para as coisas deste mundo, porque isso aqui é consequência. As coisas que nós adquirimos aqui nesta vida são consequências daquilo que o Senhor pode proporcionar para cada um de nós. Deus sabe das nossas necessidades. Ele não vai dar coisas que muitas vezes vai fazer nós desviarmos do caminho dele. E eu vejo isso em minha vida. Porque se Deus desse tudo que nós queríamos, certamente nós teríamos facilidade de nos desviarmos do caminho do Senhor. Por isso, que nós possamos ter essa confiança, primeiro em Deus,
e as demais coisas são consequências da nossa fé. E para finalizarmos, Deus, irmãos, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1 a 3, diz como deve ser a nossa fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, irmãos, vamos continuar firmes em nossa caminhada. Não vamos deixar de manter a nossa comunhão com Deus e com a igreja também. E estarmos preparados para que nos momentos de dificuldade, da adversidade da nossa vida, nós possamos ter a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém.